Olá, graça e a paz, nosso Senhor Jesus, na tua vida. É um prazer estarmos de volta. E eu quero, neste programa, nós vamos ter entrevista com o pastor Emerson Machado, pastor da Assembleia de Deus, Fogo Santo, onde ele vai retratar, nós vamos entrevistá-lo a respeito da Páscoa. O que é a Páscoa para o povo de Deus? O que é a Páscoa para o povo cristão, para o povo judeu? E por que nós comemoramos a Páscoa? Também vamos ter a participação da pastora das Neves, como sempre, está lá louvando a Deus conosco aqui. E eu gostaria de iniciar o programa com uma oração. Gostaria que você, onde você estiver, feche os seus olhos, se você puder fazer, e vamos orar, falar com o nosso Pai. Querido Deus, Pai amado e querido, nós te louvamos. Queremos bendizer o teu nome, Senhor, por mais um programa, Senhor, da Igreja Evangélica Deus é Fiel. Queremos te louvar, Senhor, pelas vidas que estão sendo alcançadas, pelas pessoas que assistem ao nosso programa, que compartilham, Senhor, que curte, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que esta palavra alcance os corações carentes, os corações entristecidos pelas lutas, pelas dificuldades. Meu Pai, no nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Muito bem, amados. Nós vamos ler um pouco a palavra, vamos falar um pouco sobre a palavra nessa noite. E o texto base da nossa meditação, não poderia ser diferente, encontra-se no Evangelho de São Marcos. O capítulo é o 14 e o verso 12, que diz assim: os discípulos preparam para a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe aos seus discípulos: onde queres que vamos fazer o preparativo para comer a Páscoa? Muito bem. Jesus aqui ele ordenava aos seus discípulos para que preparasse a Páscoa, porque era a última Páscoa dele como homem aqui na terra. Era a última vez que ele estaria ceando, estaria fazendo a Páscoa com seus discípulos e com a sua família. E essa festa é uma festa exclusiva aqui na Bíblia, é uma festa judia, é uma festa do povo de Israel, uma festa que era comemorada porque o povo passou 400 anos preso, escravizado lá no Egito. Você imagina, meu querido, 400 anos se passaram. E o povo sendo aprisionado pelo povo de Faraó, por Faraó e pelos seus algozes, né? Imagina que sofrimento esse povo sofreu, que luta que esse povo teve durante 400 anos, aproximadamente mais de 4 gerações ali sendo massacrada, sendo pisada, sendo levada à vergonha, ao desprezo por um povo que não temia Deus, que era aquele povo de Faraó, não é? Que era o povo, era um povo pagão, era um povo que não temia as leis de Deus. E nós sabemos muito bem da história quando Moisés foi chamado por Deus para pôr o povo à liberdade, né? E os sinais, as pragas que foram enviadas, enfim. Mas não nos detendo a este assunto, mas sim a Páscoa. Nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, vamos ter entrevista, como eu já disse aqui, do pastor. Então, eu queria falar para você como está sendo a sua Páscoa, como foi a sua Páscoa, né? Porque, na verdade, a Páscoa para nós não é apenas um ovinho de chocolate que você ganha, não é apenas um coelhinho da Páscoa que você é ilustrado nos intervalos das TVs, e também não é apenas uma comemoração que você aprendeu com seus pais, em que você tinha que, toda Páscoa, você ter que receber um ovo da Páscoa. Na verdade, isso não condiz com a verdade bíblica. A Bíblia não fala sobre ovo de Páscoa. A Bíblia não fala sobre coelho da Páscoa. Na verdade, como eu já disse, a Páscoa é uma festa que foi comemorada pelo povo após a saída do Egito. Então, a Páscoa, na verdade, ela é comemorada com outros ingredientes que não tem nada a ver com chocolate, como pães asmos, né, como ervas amargas, e era uma festa totalmente voltada para o povo judeu. E a igreja de hoje, ela ainda não conseguiu festejar essa Páscoa, que é a legítima Páscoa. Mas nós não vamos nos deter muito a pequenos detalhes desta pregação, porque eu vou estar
com a nossa entrevista falando sobre isso. Mas como tem sido a sua Páscoa? Como você passou a Páscoa com a sua família? Você está triste porque não ganhou ovo de Páscoa? Ou você está triste porque não vai comemorar a Páscoa? Eu não sei porquê, mas eu quero te dizer que Jesus verdadeiramente é a razão da tua Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. Foi Ele que morreu para te salvar. Foi Ele que foi imolado. Ele que entregou a própria vida dele para salvar você e a mim. Então, Ele sabe muito bem o que é comer ervas amargas. Ele sabe o que é comer o pão asmo. O pão asmo é o pão sem fermento, não é? Então, Ele sabe verdadeiramente o que é ser imolado, ser sacrificado para salvar. Ele é o Cordeiro Santo. João disse, né? Este que digo, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá no capítulo de João, se eu não me engano, no capítulo 2, ele fala sobre isso, sobre a aparição de Jesus Cristo como Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero aqui dizer a você o seguinte: você tem acreditado neste Cordeiro Santo? Você tem servido a Deus? Você tem andado diante dele em temor e tremor na sua palavra? Porque esta é a realidade do povo de Deus. Não é diferente. Nós não podemos apenas celebrar uma Páscoa com chocolate, com coelhinho de Páscoa, presenteando apenas. Nós temos que mostrar a realidade da Páscoa verdadeira, que é uma festa que foi ordenada por Deus para o povo e que nós não temos, vamos dizer assim, obrigação, porque nós não somos judeus na carne, né? Mas temos que lembrar, sim, a Páscoa do Senhor, temos que celebrar a Páscoa do Senhor em família. A Páscoa é uma festa que é celebrada durante 7 dias em Israel e o povo era levado a convidar os seus vizinhos, convidar os seus familiares para ali queimar, né? Assar aquele cordeiro e comer com pães asos, comer com ervas amargas, para que nunca se esquecesse do que a descendência dele, os seus antepassados passaram lá no Egito, pela a grande mão de ferro de Faraó. Então, meu amado, minha amada irmã, como está a sua vida? Nós vamos fazer uma oração por você nesse momento. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua família, eu quero pedir a Deus que o Cordeiro Santo, que esse Cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo, que foi imolado na Páscoa por você, ele possa encontrar lugar no teu coração. Porque bem verdade é que a Bíblia diz, não é? Que João, no capítulo 3, verso 16, um texto muito conhecido, que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que morresse, para salvar toda a terra, o seu unigênito Filho. Então, você tem acreditado no Senhor? Você acredita em Jesus Cristo como teu Cordeiro Santo? Você acredita em Jesus como o Deus verdadeiro, como o enviado das nações, o enviado para salvar? Meu amado e minha amada irmã, eu quero convidar você a fazer confissão deste Cordeiro. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Eu sempre falo esse texto porque é um texto que é a razão da nossa existência como espíritos que vão ser salvos pelo Senhor, por almas salvas, né? Que está lá em Romanos capítulo 10, verso 8 e 9, que diz: com o coração se crê, com a boca se faz confissão para a salvação. Então, como está a sua vida? Você já confessou Jesus Cristo? Você tem entregue a sua vida na mão dele? A sua casa tem servido ao Senhor? Porque a Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E diz também: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa, tu e os teus parentes. Então é necessário confessar, é necessário entregar a vida ao nosso Cordeiro Pascual, ao nosso Cordeiro Santo, que por fim derramou o seu sangue no madeiro para morrer como sacrifício por nossas vidas. Então eu gostaria muito que você pudesse abrir o seu coração. A Bíblia diz que é com o coração que se crê, a boca se faz a confissão. Você gostaria de orar comigo agora nesse momento, onde quer que você esteja? Se você gostaria de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dá um sinal com a tua mão aí, para que os anjos do Senhor vejam, para que o Senhor veja que você está recebendo Ele. Abre o teu coração nesse momento, diga assim: Senhor Jesus, repita a oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço, eu confesso que Tu és o meu Cordeiro Pascual, que deste a vida para me salvar. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu vieste a este mundo, vivesse 33 anos, Senhor, e morreste, e por fim o Senhor ressuscitou após o 3º dia, não é? A Bíblia diz que Ele ressuscitou e Ele apareceu e
quando ele apareceu, primeiramente ele apareceu a Marta e a Maria, não é? E mostrou ali que ele estava vivo. Ele mostrou que ele era o Senhor da vida, é o Senhor da salvação. Então ele também está te mostrando nesta hora, pela palavra dele, que ele é o Senhor, não é? Ele é o Cristo verdadeiro. Então diga: Jesus, eu te recebo. Diga assim com a sua boca: Senhor Jesus, eu creio, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, onde quer que você esteja, meu amado irmão. Diga: Senhor, eu faço confissão de fé que tu és a minha salvação, que tu és o meu Senhor. E se você orou assim, eu quero orar por você agora, em nome do Senhor Jesus. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que saiu da casa do Pai, você que entristeceu, você que se afastou por um propósito, talvez você tenha se decepcionado com alguém da igreja e você disse: não, para mim não tem jeito, eu não quero mais ficar em igreja, eu quero me afastar. Mas lembre-se, Jesus disse: aquele que for firme e fiel até o fim será salvo. Então eu quero dizer a você que está afastado: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Então vamos orar. Então você que ora, vai orar comigo aceitando Jesus, e você que vai estar orando voltando para o Senhor, este é o momento de você fazer esta confissão de fé. E vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Pai, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, Senhor Jesus, no livro da vida. Hoje, Senhor, eu te confesso diante de todo o público, diante de toda a minha família, diante dos anjos, diante dos demônios, que tu és o meu Cordeiro, o meu santo Cordeiro Pascual. Eu não apenas acredito em ovo de Páscoa, eu acredito que não só apenas que existiu o coelhinho da Páscoa, mas eu creio que tu és a verdadeira razão da Páscoa, que tu morreu para salvar todo aquele que em ti acredita. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, recebe a minha alma, recebe o meu espírito, e conforme a tua palavra, escreve o meu nome no livro da vida, Jesus. Eu quero, quando eu partir deste mundo, Senhor, eu quero me encontrar com o Senhor, eu quero ter a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. E eu também, Pai, que andei afastado dos teus caminhos, eu que andei afastado da tua obra, da tua igreja, eu quero voltar, Senhor. Recebe a minha alma, recebe o meu espírito, Senhor, eu estou de volta, eu consagro a minha vida para ti, Jesus, neste momento. E eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero confessar, Jesus, publicamente. Eu quero dizer que tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, você que orou em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Eu quero aqui dizer que, em nome do Senhor Jesus, que você fez a melhor escolha da sua vida, foi ter confessado Jesus Cristo. Você entregou a sua vida na mão dele, saiba que Jesus Cristo te ama, e por isso mesmo ele fez entregando o seu corpo para morrer, para nos salvar. Então, em nome do Senhor Jesus, nós vamos ficar por aqui com este bloco, mas no próximo bloco traremos a entrevista com o pastor, não é? Emerson Machado, como eu já falei. Vamos falar sobre a Páscoa, e você é o nosso convidado a tirar as dúvidas, a conhecer mais sobre a história do Cordeiro Santo e também do Senhor Jesus como Cordeiro Pascual. Deus abençoe, até daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Estamos de volta ao nosso programa da Igreja Evangélica Deus é Fiel, o Ministério Deus é Fiel. Dessa feita, vamos iniciar uma entrevista com o nosso querido pastor Emerson Machado, da Igreja Assembleia de Deus, Fogo Santo, né? Ministério Fogo Santo. Pastor lá é o pastor adjunto há 10 anos já no ministério dele. E também é radialista da CBN, também ele é produtor musical, ele também é bacharel em Direito, né? Na IESP, na faculdade, ele também está concluindo o curso dele, e médio em Teologia. Pastor, é um prazer, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido, para mim é uma honra estar Amém. Convosco, não é? Amém. Eu creio que temos muitas coisas para que possamos deglutir, não é? Com certeza. E que possamos também ter um autoconhecimento, que é importante. Amém, pastor. Eu vou ficar bem à vontade com o senhor, e desde já eu quero passar a bola, eu quero ouvir da sua parte, né? Pastor, nós estamos aí às portas da Páscoa, né? Às vésperas da Páscoa, e hoje a Igreja do Senhor Jesus, e quando eu falo igreja, eu quero aqui, eu não vou citar nomes, né, denominações, mas em modo o corpo de Cristo, tem sido bastante atingido com uma sorte de, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer?
de falta de informação sobre a Páscoa. O que é a Páscoa de verdade? O que significa a Páscoa para o povo judeu, para nós que somos a Igreja do Senhor, o povo gentil? O que é a Páscoa, pastor? Eu quero já, desde agora, passar a bola para o senhor e o senhor vai explicar. E eu vou interromper e vou lhe perguntar algumas vezes, mas com certeza eu quero ouvir do senhor. Vamos falar um pouco sobre Páscoa. Claro, claro. Bom, Páscoa é um tema muito importante a ser discutido no nosso meio, principalmente no meio cristão, não é? Apesar que há uma falta ainda de conhecimento verdadeiro do sentido pascual. Antes de iniciarmos, eu vou fazer apenas aqui uma leitura. Ok, à vontade. Pode dizer onde vai Uma ler. leitura básica, não é? Para que possamos nos embasar um pouco. Que fica lá no livro de Marcos, capítulo 15. Marcos, Evangelho de São Exatamente, Marcos. capítulo 15. Novo Testamento, você que tem uma Bíblia em casa, pode abrir a sua Bíblia. É bom que você acompanhe, mesmo porque para que você tenha noção, você possa compreender e ficar bastante, vamos dizer assim, por dentro daquilo que estamos falando aqui. Você vai tirar ali na palavra do Senhor. Pois não, pastor? Exato. Então, livro de São Marcos, capítulo 15, apenas o verso 21. Okay. É onde nós iremos nos embasar para termos uma concretização, não é, melhor do sentido Páscoa, que diz assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. Muito bem. Esse pequeno texto, né, nos dá um profundo embasamento de um sentido verdadeiro pascual, não é? No Antigo Testamento, o povo hebreu comemora a Páscoa devido à sua libertação do Egito. E o povo hebreu, como de costume, ele comemora esse sacrifício pascual. Certo. Esse sacrifício que foi estabelecido no Antigo Testamento, onde eles imolavam um cordeiro, oferecia a Deus por sua libertação, eles se alimentavam da própria carne do cordeiro, não é? As ervas fortes e o pão sem fermentação nenhuma, que eram o princípio da alimentação daquele povo no momento da confraternização, da comemoração pascual naquela época. Mais uma pergunta, pastor. Eu vou Sim, lhe perguntando, ok? Claro. Eu acho que da mesma forma que eu tenho essa dúvida, e eu já conheço, eu tenho dúvida, mas eu já tirei, inclusive, há muito tempo, mas eu sei que, de repente, o nosso telespectador ele tem essa dúvida. Por que ervas amargas? Por que... Eu queria que o senhor falasse sobre o conteúdo, mas se o senhor explicasse, por exemplo, a erva amarga, por quê? O que que simboliza? Por que o povo tinha que comer a erva amarga? E era lembrado o que com isso? Vamos lá. Os 3 tópicos: a carne, Certo. o pão e a erva. A erva amarga. Certo. A carne se tornara um sacrifício. Então, foi o sacrifício de Cristo perante o seu povo e o povo se alimentava da carne. O pão naquela época, desde já, era uma simbologia viva, vida, pois sabíamos que Deus era aquele que dava vida ao povo hebreu. E a erva, ela se intitulava naquela época amarga, porque grande foi o sacrifício amargo que o povo hebreu passou no Egito. Ah, entendi. Então, aí, as ervas de gostos amargos lembrava o sofrimento. Lembrava o sofrimento. Então, eles se utilizavam desses utensílios para se alimentarem e se lembrar de tudo aquilo que passou, do sacrifício que existiu no Egito, certo. não é? Muito bem. E eles faziam uma coisa muito importante, que após ele matar o cordeiro, assim como Cristo deu a ordem para que fosse colocado sangue nos umbrais das portas da casa, eles pegavam esses mesmos sangue do cordeiro que foi sacrificado, exatamente, passava para que eles viessem novamente a prestigiar a libertação
que foi naquele momento. Sim. Então, esse é o sentido pascual. E agora, o texto que nós lemos fala de um homem chamado Simão Cirineu. Simão Cirineu, verdade. É um texto muito conhecido. Que passava, né? Porém, exatamente, conhecido, porém um pouco desconhecido de muitos. Porque eu fiz até uma certa pergunta. Ora, Simão, um nome de origem hebraica, Cirineu, de origem africana. Me pergunto, o que é que fazia um homem da África em Jerusalém naquele dia? Exatamente. Eu também me pergunto isso aí. E olha que eu já li esse texto algumas vezes, né? Simples. Ele, como judeu, porque quando Salomão conheceu a rainha de Sabá, conceberam assim um filho, e ela retorna à Etiópia. Então, de uma coisa eu tenho um entendimento. Foi propagado o evangelho. E Cirene é uma aldeia onde se habitava africanos com aqueles que proclamavam o nome de Cristo, os judeus, entendeu? Naquela época. Então, Simão Cirineu era um africano convertido que foi para Jerusalém para o sacrifício pascual. A mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, Simão Cirineu, agora ele parte saindo da sua cidade, deixa filho, esposa e vai até Jerusalém para o sacrifício. Eu entendo. Porque lá, todo domingo pascual, a Páscoa, né? exatamente, todo domingo pascual, o judeu ele se reunia no templo sacerdotal, onde era imolado um cordeiro, e ali o sumo sacerdote pegava o isopo. Não é à toa que o salmista me diz assim, no seu capítulo 51, Senhor, me purifica com teu isopo, né? Então o sumo sacerdote pegava o madeiro, onde colocava o isopo, porque o isopo ela é uma planta que tem o poder de absorver o líquido. Então o sangue do cordeiro era derramado ao chão, o sumo sacerdote pegava o isopo, colocava sobre o sangue e o isopo absorvia aquele sangue e todos estavam lá no templo sacerdotal e ele começava a jogar o sangue. Exatamente, aquele que recebesse a gotícula do sangue do cordeiro sairia daquele lugar com sua vida purificada. Entendi. Né? Eu costumo até falar que há um constrangimento certo na vida de Simão, porque Simão, quando foi constrangido a ajudar um condenado que ele não conhecia. E que condenado era esse? Era o verdadeiro cordeiro. Exatamente. Que estava sendo imolado e levando para o abatedouro. É verdade. Era o próprio Cordeiro de Deus, Santo, né? Exatamente. Homem, né? Então, este é o significado da Páscoa do Antigo Testamento, né? Que até hoje os judeus messiânicos praticantes, eles exercem essa mesma ideologia e aplicam-se até o dia de hoje. Mais uma pergunta, pastor. Por que tem religiões, eu não vou estar citando aqui, porque eu respeito a todas e é uma questão nossa mesmo de não estar atacando nenhuma religião, no seu credo, né, os seus dogmas, mas tem religião que diz assim, é proibido comer carne, só pode comer o peixe na Páscoa, né? Já ouviu falar disso? Né? Por quê? Eu quero saber o porquê, que eu mesmo cresci, na minha infância toda, minha mãe dizia assim, olha, a gente vai comer peixe. Eu como gostava muito de frango, de carne, eu ainda gosto muito de carne. Eu, rapaz, que boa ideia isso. Por que não pode? Mas me explique, eu acho que é verdade, é verdade. Saber por que existe ainda essa questão de não esse comer. Pensamento, o pensamento que povoa aí a grande parte do povo, principalmente o povo nordestino, o povo que é mais religioso, né? O povo mais claro, religioso, né? Claro. Eu cresci aprendendo desta forma. Sim. Né? Ok. Aprendemos do erro. Mas hoje, pela graça, nós temos e você terá a oportunidade também de entender. Ok. O peixe, né, foi implantado
pela Igreja Católica em uma forma simbólica. Certo. De quê? Não se come a carne vermelha, porque como a Semana Santa é comemorada a ressurreição de Cristo, então a carne vermelha simboliza a carne de Cristo. Ah, entendi. Então, aquele que estivesse comendo a carne vermelha, simbolicamente, estaria comendo da carne de Cristo. Ah, entendi. Ok. Então, a Igreja Católica, na época, não é? Nos meados dos séculos XVIII, ela implanta essa Doutrina, né? exatamente essa doutrina, né? Essa mística, esse místico dogma, pensamento, né? É um dogma. exatamente, e traz para os seus fiéis da época que aquele que comesse carne vermelha, carne animal, né? De pele da carne vermelha, estaria com sua vida sendo totalmente pecaminosa por estar deturpando um pensamento que a igreja estava sendo... Exatamente. Isso. E nós sabemos que naquela época a igreja ela tinha uma autoridade imensurável. Então, esse influenciava muito, né? Exatamente. Hoje ainda influencia, né? Essa é a visão do pessoal. Não, que Semana Santa tem que comer peixe. Peixe não. Semana Santa... Pergunta, pastor. Mas vamos lá. Jesus comia carne? Eu nunca vi falar na Bíblia, Jesus comia carne. E, aliás, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, Jesus não comia carne, ele só comia peixe. Ele não comia nem frango. Eu já ouvi uma pastora pregando sobre isso. Ela disse o seguinte, que na verdade, e aí salvo o engano, né, que se ela está errada, eu também não quero a julgar, mas ela dizia assim que nós não podíamos comer carne de origem animal porque derramava o sangue. E a Bíblia diz que a gente não pode derramar o sangue, né? Existem religiões aí que até não pode tomar sangue, né? E aí eu respeito também. E existe também várias vertentes assim que levam a gente a acreditar. Será que Jesus não comia carne bovina, carne animal, ou ele só comia peixe? Como é que é isso aí? Farão, Jesus é de onde? Da Galileia. Certo. Se tu moras no Amazonas, lá tem mais o quê? É mais peixe. Rio. Rio, Qual a probabilidade de tu comeres a carne vermelha ou o peixe? A probabilidade maior é o peixe. O peixe, né? Tem muito peixe gostoso na Então, Amazônia, né? você pode ver, a maioria dos discípulos de Cristo era o quê? Pescador. Pescador, vivia ali nas praias, né? Andava muito naquela né? A circunvizinhança daquela região, naquela época, era envolvida pela pesca. Exatamente. Então, se era envolvido pela pesca, o hábito de comer peixe... Era a economia daquela época, vinha mais das exatamente. Pescas, né? Então, o hábito de se comer peixe era normal. Mas o senhor não respondeu. Jesus comia ou não comia carne? Eu não sei. Olha, não há embasamento que Jesus comia carne. Nem que não comia. E nem que não comia. Não é? Eu só poderia fazer essa resposta... Quando subir, né? Quando subir. Jesus... Quando a gente chegar lá em cima e perguntar, mestre, o senhor comia ou não comia a carne dos bichos? Claro. Porque, na verdade... Inclusive, tem até um texto, pastor, que Paulo, né? Paulo não é Pedro, perdão. Quando desce o lençol, né? Sim. E ali tem vários animais que ele disse, eu não vou comer porque eu não posso me tornar impuro, né? Exato. Aí Deus diz a ele, não, como é que você não vai comer se eu purifico? Aí é uma questão, né? Daí você tira mais ou menos esse gancho para achar que o povo comia carne. Eu vou ter um embasamento hermenêutico, exatamente, entendeu? Para poder interpretar, entendeu? E transparecer que realmente Cristo, sim. Eu vou ser até um pouco ousado. Sei que a Bíblia não fala, claro, mas eu creio que Jesus... Parafraseando a gente aqui. Claro, né? Mas eu creio que Jesus chegou a se alimentar de carne. Eu acho que bovina, não sei. Não havia cordeiro, pecado, sim. Né? Porque era de costume também naquela região ter cordeiro. Verdade, verdade. Mesmo porque ele cumpriu a Páscoa. Exatamente. Né? Ele na infância, porque, olha, na idade dos 14 anos, exato. Toda criança ela é levada ao templo sacerdotal para oferecer um cordeiro no sacrifício pascual, sim, tá?
É verdade. Agora eu diria essa pastora que uma vez pregou sobre isso. Pastor, e agora? É a resposta. Porque, na verdade, Jesus, ele cumpriu a lei porque ele era verdadeiramente israelita. Então, ele precisava cumprir a lei de Moisés. Sim. Então, ele tinha que fazer aquilo que Deus ordenara por Moisés, que era o sacrifício. Então, se ele tinha que ofertar o sacrifício, ele tinha que não tomar o sangue, que a gente sabe que ele não toma, mas tinha que comer a carne. Tem que comer a carne, assada, porque como a própria lei, naquela época o povo sacrificava o cordeiro e também se alimentava da carne do cordeiro. Exatamente. E eu creio que como Cristo Jesus fez esse mesmo ritual, sacrifício, né? Exato. Nos dá embaso para acreditar que ele também comeu da carne do cordeiro. Também eu vou dizer uma coisa, também não vai influenciar em nada. Nem se ele comeu ou não deixou de comer. Apenas eu citei a questão porque eu também já tinha ouvido falar. Mas, pastor, não vamos fugir não, porque senão vai acabar indo para outra área. Outra área. Mas assim, sim, continue. A questão da Páscoa, então nós estamos passando agora toda essa comemoração, porque o povo tinha que lembrar que existia realmente um sacrifício, um sofrimento, como as demais festas, né, que ele manda que seja comemorado, Israel comemora as outras festas, né? Mas assim, então, ele tinha que lembrar do sofrimento com a erva amarga, tinha que lembrar, então, todo aquele ritual, o pão que simbolizava, não é? A vida, não é? Então, mas continue, pastor. Eu estou gostando, então, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas vou ter que segurar um pouco. Vai. Então, saindo um pouco do Antigo Testamento, a gente adentra sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, não é? Onde enquadra Jesus, né? Duas vertentes de pensamento em relação à Páscoa. No Novo Testamento, não é? O próprio nome hebraico para a Páscoa, o Pesar, né? Pesar, é verdade. Então, traz no Novo Testamento uma visão de quê? Que a comemoração da Páscoa não é mais agora pela libertação, mas sim pela remissão de pecado. Cristo, entendeu? Exatamente. Que quando Cristo ressuscita, então é uma remissão, não é? Podemos até embasar de uma forma de libertação diferente, porque ali foi uma libertação física. Exato. Mas quando escravo... Exatamente. Mas quando Jesus ressuscita, traz um embasamento de libertação espiritual, de remissão, né? Salvação, exatamente, da salvação. Então é aí que se aplica hoje para muitos, não é? O conhecimento da Páscoa deturpada. Não é? Então, coloca-se a Semana Santa, a comemoração da Sexta-feira Santa, que é a sexta-feira quando Jesus morreu, não é? Aí vem o sábado de aleluias, e vem o domingo, que é o domingo da ressurreição, que também é o domingo de Páscoa. Exato, Então, juntou isso tudo num balaio só, não é? E se comemora junto tanto a Páscoa como a ressurreição de Cristo, simbolizando essa remissão. Só que a deturpação que eu falo, a distorção, é que o povo hoje, principalmente o meio cristão, distorce, porque não se comemora a Páscoa. De forma bíblica. Não, é verdade. Entendeu? Não se come erva amarga, não se come o pão sem fermento, que simboliza a ausência do pecado, não come mais a carne, o cordeiro, né? Não é verdade? E que tinha que, inclusive, quem assistiu os 10 mandamentos, aqui eu não estou fazendo, mas já, né, divulgando aí, mas enfim. Eles traziam o cordeiro e ali chamava a família, né? E de repente chamava até um vizinho para comemorar, comia daquela carne. Então realmente não é nada a ver essa vamos dizer assim, essa Páscoa, que é uma Páscoa hoje comercializada, é uma Páscoa hoje de business, né, de dinheiro, não tem nada a ver com a Bíblia, do que está escrito. Na verdade, eu vou lhe dizer o que está acontecendo hoje. É a mesma coisa do Natal. Pronto. Hoje há um marketing. Um marketing, verdade. Entendeu? Aplicado, onde se afasta a visão de Cristo e se olha a visão real. Uma visão de valores. Pois não. Verdade. Entendeu? Concordo plenamente. Porque não é o que está na Bíblia mais, né?
Porque, tudo bem, se há de se comemorar a ressurreição de Cristo pela Páscoa, que se comemore a ressurreição de Cristo. Claro, o que está na palavra. Que tá E na... não, e não a comemoração Exatamente. de um coelho, de um ovo. Outra coisa, exatamente. Porque o que tem a ver um animalzinho, coelho, porque não é cordeiro, porque se fosse pelo menos um cordeiro, mas não é, é um coelho. E o coelho Vou bota um dizer. ovo do tamanho... bota um ovo O coelho, chocolate. ela tem uma visão de prosperidade. O coelho tem visão de prosperidade. Aí, né? Simboliza a prosperidade. Simboliza a prosperidade. Que coisa, né? Então, o coelho, né? Ah, A simbologia da Páscoa, uma Páscoa próspera, entendi. entendeu? Uma Páscoa próspera. E o ovo foi no passado mesmo, eu creio que entre os anos de 1850, 90, creio eu, no século XVIII, que o povo, a igreja se reunia, né? Pintava os ovos mesmo, Ovos mesmo. e escondia, Nossa, que entendeu? interessante, olha aí. Tá vendo? E tinha um entendimento que pessoas, por exemplo, uma pessoa queria ter um filho. Porque aquela pessoa que encontrasse o Aí, ovo, gente, você aí que não sabia o que... Eu também nunca soube que esse negócio... Escondia um ovo? escondia os ovos. Era uma brincadeira. Tá eu, você aqui. Exatamente. Eu tô com uma cesta de ovos, você tá com uma cesta também. Todo pintadinho, bonitinho. Pega as crianças, vem cá, vamos brincar. Olha aí, tá vendo? Escondia os ovos, né? Não é à toa que tem um filme que é Guardiões, não sei de quê, que eu não me recordo. Inclusive, meu menino até assiste, onde tem lá o Papai Noel, tem o Pé Grande, tem outros tipos de personagens. Inclusive, tem o Coelho da Páscoa. Também. Aí Tá nesse, tudo junto. aí Papai nesse Noel, coelho... todo mundo. exatamente. E nesse filme mostra o Coelho da Páscoa, porque tem o Destruidor, que, entre aspas, é a visão de Satanás, né? mesmo. Começa a destruir a fada do dente, começa a destruir a Páscoa, e o Coelho da Páscoa fica preocupado, porque todo dia de Páscoa, no filme, ele pega as cestas de ovos e sai jogando na cidade Eu entendi. para as crianças procurarem. Por isso que na maioria dos desenhos animados, vamos dizer assim, nas ilustrações em cadernos, e principalmente no tempo mais antigo nosso, a gente via o coelhinho vir com a cestinha, né? E ele pulava com a cestinha. Exatamente. Aí começa a ligar a coisa. Mas tem nada a ver com Jesus, né? Jesus não pulava, não era coelho, não botava Não ovo de tem chocolate. nada a ver disso, com nada a ver. Cristo. É. É aquela história. Foi para tirar o foco. Eu acredito, me perdoe aí, eu não quero acusar ninguém, né, em religião nenhuma. Claro. Mas tirou verdadeiramente o foco da visão do que é legítimo da palavra, não é? O que Exatamente. é o cordeiro, etc. Mas Então, exatamente. Então, essa deturpação da visão de Páscoa, ela é totalmente rasgada. Eu posso dizer até assim. literalmente, né? Foi Rasgada. destruída. Foi. É como que se pegasse o texto que está escrito, rasgasse e dizia, você não existe. Então há esse pensamento de se mostrar às crianças, né? Até mesmo já desde os nossos antepassados, há sempre essa mesma história, esses mesmos relatos, que a Páscoa tem que ter o coelhinho da Páscoa e tem que ter o ovo de Páscoa. Senão não é Páscoa. Senão não é Páscoa. É tanto que hoje em dia, se uma criança não ganhar ovo de Páscoa, aí criança... ela não está comemorando a Páscoa, né? Porque é uma infelicidade. Que, na verdade, e eu culpo isso realmente, a própria igreja do Senhor Jesus, aqui, como eu estou falando, eu já disse, eu vou repetir, eu não cito nomes, mas nós somos culpados, porque por conhecermos a verdade, a gente não leva para dentro das igrejas essa verdade. Sim, claro, evidente. Não é verdade, pastor? E é falho. É falho. Porque nós devemos passar a verdade. Com certeza. Porque a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso mesmo. Então nós temos que fazer a diferença. A verdade. E claro, você que está me ouvindo, nós estamos aqui fazendo a diferença para que você possa aprender, para que você possa entender o significado da Páscoa. Porque é importante para que venha a quebrar essa corrente, né? Eu vou até dizer, essa maldição hereditária. Exatamente. Que ela passa de pai para filho e vai herdando e sucessivamente... Inclusive, pastor, eu andei estudando no passado, eu me lembrei agora que
eu não sei se era na Alemanha, um país europeu, que eles colocavam quando a família era nobre e rica, né? Então eles pegavam um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate, e mandava colocar, enxertar dentro daquele ovo uma joia para dar à esposa, algo muito de valor, um diamante, algo assim, e presenteavam a pessoa. Aí eu me lembrei porque você falou realmente sobre isso. Então, nada disso realmente está de acordo com a palavra, não é? Exatamente. Então, hoje, infelizmente, essa visão ela está distorcida, né? E a Páscoa, na verdade, não tem data. A data que nós comemoramos hoje a Páscoa é uma data inversa. Comemora-se em março, comemora-se em abril. Tudo vai depender do carnaval. Exatamente, essa festa abençoada, carnaval. Né? Tudo vai depender do carnaval. Se o carnaval for no início de fevereiro, então 40 dias para a Páscoa. Se inicia no final de fevereiro, 40 dias para a Páscoa, podendo entrar na primeira semana de abril. Se o carnaval passa a ser em março, passa a ser na metade de abril. Porém, a Bíblia, ela é bem clara. Ela é bem clara lá no livro de Levítico, né? Ela diz: aos 14 dias de Nazar é comemorado o sacrifício pascual. Então era para ser a data fixa. É uma data Era fixa. para ser uma data fixa, não é? Como tem, por exemplo, que é errado também, dia 24 e 25 de dezembro, que é comemorado o nascimento de Nascimento Cristo. de Cristo. Né? Também é outra data errada. Porque nós sabemos que as horas, né, hebraica para as nossas horas é totalmente diferente. E o A dia nossa, também a nossa hora, né, inicial 0 começa 0 horas de meia-noite e vai até 0 hora do outro dia. Para o relógio hebraico, não. Começa às 6 horas da manhã, a primeira hora do dia. Totalmente uma hora diferente. E o sol se pondo, aí fechava o ciclo. Fecha um ciclo de um dia. Pronto. Entendeu? Totalmente diferente do nosso. Então é preciso buscar, é preciso ter um pouco de entendimento e também pedir a Deus discernimento de poder entender aquilo que é verdadeiro. Eu acho que a igreja deve orar. Nós temos essa responsabilidade de levar essa verdade que o pastor esclareceu tão bem à luz da Bíblia, não é? Que a história, se você tiver dúvida, procure conhecer, leia. Hoje nós temos o Google, né, que fala também sobre a história de Israel, sobre a Páscoa. Mas é isso, infelizmente a gente está vivendo onde o tradicionalismo, né, as histórias que ficam contadas de gerações e gerações, que não é nem a verdade, né, é algo que está errado. Mas é isso. É um misticismo grande, verdade. Grande, que é aplicado no povo cristão, né? Principalmente. Eu não digo aqueles que não são, né? Mas nós, evangélicos, assumidos, nós devemos ter esse entendimento. É verdade. É uma lei que tem que Exatamente. ser arbitrada sobre as nossas vidas. E que Deus Não é? ordenou que fosse colocada para os filhos, né? Os Exatamente. filhos dos filhos e seus filhos, né? E a Bíblia é bem faz. clara. Sejais sujeito à lei de homem, mas também à lei De Deus. de Deus. É verdade. Então, a lei de Deus ela tem que ser cumprida a risco. Com certeza. Então, é isso que transparece um pouco sobre Páscoa, né? Nada de ovo, nada de peixe, nada de coelhinho da Páscoa, mas sim o Cristo Redentor, que morreu naquela cruz, derramou o seu sangue por mim, por você que nos escuta nesse exato momento, que você hoje possa entender que Deus, ele teve todo o sacrifício perante o seu Filho, para que você venha ter verdadeiramente o sentido de Páscoa, que é como foi no Egito, libertação, e como foi com Cristo, a remissão dos pecados, simbologicamente, pela morte de Cristo, a ressurreição e a prosperidade favoreceu ao povo naquela ocasião. Amém. Então, para você aí, meu querido, que você nos assistiu nessa entrevista com o pastor Emerson Machado, não é o Emerson Machado, mas o nosso Emerson Machado, o nosso querido pastor,
eu acho que deu para você tirar mais ou menos algumas dúvidas e você entender o que é a Páscoa, né? Porque na verdade não é nada com a Páscoa que você vê hoje vamos dizer, na televisão, nos filmes, não é? Não tem nada de como é, coelhinho de Páscoa, não tem nada de chocolate de Páscoa, mas sim algo totalmente diferente. Mas aí que tá. Você que é pai, você que é mãe, você tem a responsabilidade até diante de Deus de ensinar o teu filho. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque quando vier a crescer não se desviará dele. Então você tem essa responsabilidade de passar para o teu filho esta verdade. Então que Deus te abençoe. Pastor, nós não temos mais tempo, mas eu quero agradecer ao Senhor por esta explanação, por esse esclarecimento. Fico muito feliz, eu espero tê-lo aqui em nosso programa outras vezes, né? Nós vamos trazer o pastor, se Deus quiser, em outras oportunidades aqui para falarmos de outros assuntos e dizer, inclusive eu queria que o senhor passasse para o pessoal, os nossos telespectadores, que vai ter um evento, né, da igreja. Sim. Fala um pouco sobre esse evento e eu quero que você preste bem atenção para que você possa participar e ser abençoado aqui, João Pessoa. Claro, a igreja do nosso pastor Inaldo, né? Pastor Inaldo, um abraço. Exatamente, um abraço, meu pastor, que a graça e a paz fiquem com o Senhor. Amém. Onde vai estar sendo realizado o primeiro simpósio sobre a igreja, né? Onde nós iremos abordar sobre a igreja primitiva, a igreja contemporânea e a igreja moderna. Eu sou um dos incumbidos dessa responsabilidade de estar ministrando sobre a igreja primitiva. Então o evento vai ser dia 28 de abril, né? Vai ser em um sábado, começaremos à 13h e teremos conclusão desse simpósio aproximadamente às 18 horas, onde teremos também sorteios de livros. Olha que benção. Teremos aí um coffee break, todo o material didático do simpósio. No ato da sua inscrição, você também terá. Vai ser um simpósio. Vai ser em Mandacaru. No colégio, se não me engano, alguma coisa Formiga. Mas eu creio que é bem conhecido. Violeta Formiga. Violeta Formiga. Exatamente. Fica lá em Mandacaru. Né? Okay. E qualquer coisa, você entra em contato conosco, nos procura, manda alguma mensagem por e-mail, né? Deixa até o meu e-mail à disposição, emersonmachado2008@gmail.com. Pode entrar em contato que nós estaremos com certeza passando tudo o que vai acontecer nesse simpósio. Muito bem. Então, para você, meu querido, eu quero agradecer por esse momento, né? E você está aí assistindo a nossa entrevista. Nós vamos voltar com outro bloco, nosso terceiro bloco. Então, Deus abençoe e até daqui a pouco. Fica na paz. Amém, glória a Deus. Linda canção, nós vamos louvar com a pastora das Neves. E a gente volta com esse bloco, glorificando a Deus através do louvor, né? Através dessa linda canção. E eu convido você, que é o nosso telespectador, a estar louvando a Deus aí na sua casa, glorificando a Deus, orando, porque com certeza é através do louvor que você será liberto. A Bíblia diz que o louvor liberta. O rei Davi, quando ele estava adorando, Saul acalmava, o espírito de Saul acalmava. Então, pastor das Neves, vamos louvar a Deus juntamente com o nosso público em casa, em nome de Jesus. Glória, glória, eu te dou.
você possa exaltar o Senhor aí na sua casa. Mas nós temos outro louvor, né, pastor Danés? Vai louvar mais um hino aí, em nome de Jesus, né? Agradecendo ao Senhor pela sua vitória, meu irmão. É bom o tempo todo, irmãos. Espírito de Deus. Graças a Deus. Então é isso, amado. Olha, o Senhor, Ele é fiel. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Jesus, quando Ele foi assunto aos céus, Ele disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Então, esse Espírito Santo está conosco. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. E até daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus.